boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço I, o programa de inovação do Confea. Hoje vamos falar sobre o Código Florestal. Eu vou conversar com Márcio Ackerman, que é geógrafo e técnico agrícola, e com o engenheiro agrônomo Nelson Barbosa Lima. Olá, boa tarde. Vamos começar falando sobre o livro, né? Márcio, como surgiu a ideia de escrever o livro A Cidade e a Floresta, e o que você pode constatar? Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, Melissa, Espaço I, aos internautas. Esse livro, A Cidade e o Código Florestal, vou deixar uma cópia aqui com vocês. Ele é resultado de uma pesquisa de mestrado no IPT, onde nós fizemos um cruzamento de duas variáveis, uma categoria, uma definição do Código Florestal que chama-se as áreas de preservação permanente e áreas de risco urbano, áreas de risco de escorregamento, áreas de risco de enchentes e inundações. Isso foi feito em razão do Código Florestal também ser aplicado em cidades, exatamente nessa categoria área de preservação permanente. Então esse livro ele trata dessa pesquisa de mestrado, ele sintetiza a pesquisa de mestrado e apresenta os resultados dessa pesquisa. Só uma correção, Nelson Barbosa Leite. Nelson, então vamos explicar para os internautas o que o Código Florestal, que foi criado em 65, estabelece. Na verdade, o Código Florestal é um instrumento muito amplo. Ele surgiu basicamente lá atrás para controlar a atividade florestal. Então ele basicamente controlava as intervenções nas florestas, ele incentivava as atividades florestais, ele criava alguns mecanismos de cobrança a quem utilizava madeira, ele estabeleceu as reservas, tanto reserva legal como as APPs. Então, naquela ocasião em que o código foi criado, o foco era proteger floresta. E daí para frente, as modificações todas que vieram alteraram profundamente esse foco principal do código, que era um código florestal. Hoje, eu diria que é um código que trata também de floresta. E ele sofreu alterações? Ele sofreu alterações, inúmeras alterações. Eu diria que, com certeza absoluta, ele sofreu mais de 50 alterações de quando saiu até hoje. Mas ainda assim, a bancada ruralista deseja mais uma alteração no código. Eu acho que agora se discute um novo instrumento. Você veja, depois de 50 anos, quase 50 anos que nós temos aí um código, seria inaceitável a gente dizer que não houve evolução da ciência florestal, que nós estamos vivendo no mesmo mundo, que as demandas são iguais. Quer dizer, esse mundo mudou. Então, aquilo que valia lá atrás, que foi muito bem elaborado, hoje, com certeza, nós temos condições científicas, inclusive, de fazer alterações, porque nós temos demandas diferentes. Então, eu acredito que é justo que se pense em alterações, mas eu vejo um assunto muito complexo pela forma como essas modificações estão sendo colocadas. Márcio, cada cidade tem uma especificidade, né? Então o código ele não pode ser aplicado para todas as cidades. Como você vê essa questão? Olha, em relação ao ambiente urbano, é importante a gente apontar o seguinte: apesar do Código Florestal estabelecer os mesmos limites e restrições tanto na Amazônia, tanto no Pampa, também na área urbana, apesar disso, dentro do que o Nelson aponta, a necessidade de aperfeiçoar o código, é imperativo dar um tratamento específico para o ambiente urbano. Vou te dar um exemplo pequeno. Está sendo feito hoje um piscinão, uma caixa de retenção de águas pluviais na bacia do Tamanduateí, com capacidade de absorção de 900 metros cúbicos d'água, que vai custar 80 milhões para os cofres públicos. O que é isso? Está reproduzindo uma função de uma APP. Se você pegar o custo que o governo do estado de São Paulo já
aportou nas margens do Rio Tietê, entre Osasco e Guarulhos, são 2 bilhões e 600 mil reais, para resgatar funções que um dia a área de preservação permanente da várzea do Tietê exerceu lá. Apesar de todo esse aporte de recurso, o problema de enchente ainda não foi equacionado. Um pequeno exemplo em relação a uma possível aplicação e gestão de APP em área urbana. Você tem a Avenida Paulista, é uma área de preservação permanente de topo de morro. Se você fizer o cálculo do Código Florestal, é a topo de morro. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de metros quadrados, edificados com MASP, Citibank, Gazeta, enfim, parte do setor financeiro do país está instalado lá. Se cada edificação presente na área de preservação permanente do topo de morro da Avenida Paulista tiver uma exigência para fazer uma caixa de retenção de água pluvial, 30 metros cúbicos, 60 metros cúbicos, 50 metros cúbicos, a gente consegue reservar mais do que um piscinão que custa 80 milhões a ser administrado dentro do custo de cada edificação. Ou a edificação faz essa melhora tecnológica, ou contribui no IPTU para o município, para o poder público poder tratar de enchente ajusante nas áreas baixas. Então é isso que, dentro da lógica que o Nelson fala do aperfeiçoamento do Código Florestal, ele é necessário e em diferentes segmentos. Por exemplo, na gestão da APP do ambiente urbano. São Luís de Paraitinga, o acidente que eu vi lá, ele tem correlação com as áreas de preservação permanente. Região serrana do Rio de Janeiro tem correlação direta com as áreas de preservação permanente. Os consecutivos acidentes com escorregamento nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Salvador, os acidentes que houveram na bacia do Rio Itajaí, em Santa Catarina, entre Alagoas e Pernambuco, na bacia do Rio Mandaú. Todos esses acidentes estão correlacionados com as áreas de preservação permanente. E o que precisa fazer? O Brasil tem expertise, tecnologia, engenharia, geologia, geotecnia suficiente para dar um salto quantitativo e qualitativo nessa discussão do Código Florestal. Todo o setor técnico precisa se envolver mais, participar mais, e o Congresso Nacional precisa ouvir mais o setor técnico. Nelson, o que os ruralistas defendem e os ambientalistas? Na verdade, são dois São lados opostos. Lados completamente opostos. Eu até diria que o problema fica ainda mais complexo para se encontrar uma solução pelo fato da gente ter deixado um assunto de tamanha importância muito tempo sem se discutir. O código nós tivemos um primeiro código em 34, depois o de 65, de lá para cá nós sofremos um punhado de alterações, mas o código é muito pouco conhecido pela sociedade. Eu diria que o Código Florestal ele passou a ser de fato conhecido com a criação da Lei de Crimes Ambientais. Então, de repente, as pessoas começaram a perceber que determinadas coisas não podiam ser feitas. Depois nós tivemos, mais recentemente, nós tivemos algumas regulamentações a respeito de acompanhar a produção, ver se a produção está sendo feita dentro da legislação adequada, os processos de certificação que vieram de ISO, certificação para a produção de alimentos, certificação para a produção de madeira. Esses processos todos, eles foram chegando e foram mostrando que nós tínhamos um passivo enorme que não tinha sido respeitado. Eu até diria um pouquinho mais. Na verdade, em termos de respeitar o Código Florestal, nós temos certeza absoluta de que ele foi sempre respeitado pela atividade de silvicultura, porque a nossa atividade traz na sua cultura a necessidade de se habilitar na hora que começa a atividade e na hora que ela faz a colheita. Então, todo esse processo nosso, ele exige regulamentações e registros, etc. E pelo Ministério Público. Infelizmente, o Ministério Público querendo pegar os infratores, mas não existia
lei de crimes ambientais. Na hora que surgiu a lei de crimes ambientais, as coisas ficaram um pouco mais evidentes, os problemas todos. E, de repente, começou a discussão, quer dizer, o pessoal que produz quer ter certificação, o pessoal que produz não quer estar sujeito à lei de crimes ambientais, e então nós temos que mexer nesse instrumento para que a nossa vida fique melhor. Conclusão, de repente a gente abre uma mala, achando que a gente vai encontrar meia dúzia de ferramentas ali dentro para a gente organizar, e a gente encontra um passivo de quase 50 anos. Então nós temos uma história toda da atividade de produção agrícola que precisa ser consertada. Então, infelizmente, o processo ficou em torno de uma disputa de o EA, o EB, e isso dificulta demais a solução do problema. As universidades, durante um período muito grande, não participaram dessas discussões, os setores interessados também. Há um certo tempo ficou uma discussão, de um lado, alguns radicais ambientalistas, e de outro, alguns radicais ruralistas. A sociedade sem saber exatamente o que estava acontecendo. Hoje, a sociedade tem uma noção, eu diria, bastante clara dessas dificuldades. Eu acho que o deputado Aldo Rebelo, apesar de algumas críticas, tem um mérito enorme pelo fato de enfrentar essa discussão e de conseguir colocar isso em pauta e de tentar juntar as peças para a gente chegar a algumas conclusões. Nós estamos vendo algumas iniciativas interessantes, alguns setores, de fato, estão tentando se organizar para participar das discussões. Felizmente, no Congresso, a gente está percebendo que existem alguns deputados com disposição de negociar os pontos de divergência. A nível de ministérios, existe um movimento também no sentido de se tentar alguma coisa que possa chegar a um consenso. O problema é muito complexo, mas a esperança nossa é que essas conversas todas sejam o início de um processo para que a gente chegue a alguma conclusão. Gostaria também de lembrar que, aprovado no Congresso, não significa que a gente vai ter um dispositivo que possa ser aplicado no outro dia. Com certeza, depois da aprovação no Congresso, ele vai passar pelo crivo do CONAMA. E o CONAMA é um órgão deliberativo. O CONAMA que vai regulamentar, na verdade, esse instrumento que o Congresso vai aprovar. E é outra novela. Então, nós da sociedade que precisamos de regulamentações para a produção rural e o pessoal da área urbana que precisa de regulamentações para que a gente evite os desastres que nós tivemos há pouco tempo, temos que ter certeza de que esse processo está começando. É um processo complexo e longo. Márcio, existe a possibilidade de alinhar novas regras com a proteção do meio ambiente? Ou isso é contraditório? Não, acho que em nenhum momento. Acho que a conservação ambiental é um pré-requisito intrínseco dessa discussão. E se assim não for, a tese que não estiver preocupada com a conservação, certamente ela não vai prosperar. Porque nós somos no século XXI e, só para a gente lembrar, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, solicitou a suspensão do licenciamento da hidrelétrica de Belo Monte. Então, quer dizer, não tem como o processo de alteração do Código Florestal não tem seu pressuposto básico o aspecto da conservação. Acho que faz parte. Nelson, você pode dar exemplos de como e quando o Código Florestal está prejudicando os ruralistas, que vem sendo alegado por eles, né? Eu acho que a grande questão dos ruralistas diz respeito ao problema de reserva legal, ao problema de essa história de recuperar a reserva legal que foi destruída ilegalmente, tamanho das APPs. Então são questões que algumas, eu diria que com certo fundamento e algumas sem nenhum fundamento. Eu diria, por exemplo, que defender a diminuição de APPs é uma coisa meio absurda nos tempos que nós temos
estamos vivendo. Eu acho que a silvicultura, por exemplo, ela convive plenamente, perfeitamente com as APPs como estão. E nós não temos nenhum prejuízo na nossa atividade em função das APPs. Eu acho que talvez a reserva legal ela tenha sido constituída para um determinado fim, não atendeu, nem a reserva legal foi colocada dentro das propriedades no sentido de se ter um pouco de uma reserva de madeira para algum fim lá na frente. E é lógico que essa reserva dentro da propriedade, ela protegeu a biodiversidade, ela prestou serviços ambientais, mas nada disso foi quantificado, nada disso era previsto. Então, o produtor, querendo terra para a produção, ele tirou a reserva legal e não percebeu que ele estava desprotegendo a biodiversidade, que ele estava criando problema com os seus serviços ambientais. E a forma que nós temos hoje para fazer com que isso aconteça, primeiro incentivar quem tem reserva legal com esses aspectos. Você tem reserva legal, mantenha a sua reserva legal e vamos arrumar uma forma de pagar os serviços ambientais prestados por essa reserva legal. Nós imaginarmos que nós vamos obrigar a todos recuperarem reserva legal com recurso próprio, eu diria que é uma coisa que é quase que impossível a gente acreditar que isso vai acontecer. E fica uma situação complexa. O Brasil é um continente. Região sul-sudeste é a região mais afetada por problemas em APPs e reserva legal. A gente exigir que tudo isso seja recuperado é uma coisa que é um número gigantesco. Amazônia, Caatinga, Pantanal, são situações muito diferentes. Então, eu tenho a impressão que a história básica dos ruralistas bate em cima da reserva legal, do tamanho da reserva legal, e eu acho interessante que esse assunto fosse discutido de forma regionalizada. É muito difícil, é muito complexo a gente falar em reserva legal no Nordeste, Sul, Sudeste, Pantanal e Amazônia. Então eu acho que o assunto reserva legal deveria ter uma discussão e teria regras regionalizadas. APPs, na minha opinião, não. APPs tem que ser protegida no Brasil inteiro, tem que ser o que faltou talvez e falta para uma definição clara são dados científicos. Marcos, por exemplo, está trazendo uma contribuição interessante através dessa publicação, mostrando com números a realidade da situação urbana. Infelizmente, nós não temos muita ciência na área rural para dizer o tamanho adequado das APPs e tal, mas nós sabemos que quanto maior, melhor. Temos que proteger. As APPs, por exemplo, de mata ciliar, não dá nem para discutir isso. Temos que proteger os nossos rios, senão, do contrário, a gente vai ter sérias dificuldades futuramente. Topo de morro, por exemplo, já existe um consenso de que áreas degradadas, áreas que foram desmatadas há muitos anos e que estão desocupadas, a melhor forma que se tem para se proteger essas áreas é se plantando. E uma silvicultura de longo prazo. Quer dizer, o bom senso mostra que a ocupação dessas áreas leva à utilização da silvicultura nessas regiões. Agora, se não existe nada, deixar que em áreas de topo de morro, em áreas de mata ciliar, se não existir nenhuma regulamentação, com certeza absoluta nós estaremos criando dificuldades insuperáveis a médio e longo prazo. Márcio e Nelson, não há consenso ainda no governo, né? O Ministério da Agricultura tem uma posição, o Ministério do Meio Ambiente tem outra. Como vocês acham que o governo vai resolver essa questão? Olha, primeiro ponto que eu acho importante, Melissa, agora no mês de junho, dia 11 de junho, entra em vigor uma exigência proveniente de um decreto federal que fala o seguinte: quem não tiver com a sua reserva florestal em ordem, suas áreas de preservação em ordem, quem tiver multas com IBAMA pendentes, etc., essa propriedade rural não terá mais crédito. E a agricultura, o plantio, precisa do crédito para operar.
Então, acho que a primeira coisa que o governo deveria fazer era ou prorrogar ou revogar essa exigência, porque, visto a complexidade do tema e que o Código Florestal ele abarca uma diversidade enorme de demandas, umas já muito bem resolvidas, outras nem tanto, haver mais tempo para discussão e setores como, por exemplo, o CREA, promoverem debates sobre o Código Florestal, debates qualificados com proposituras técnicas, será melhor para o país, entende? Porque acho que esse é o primeiro ponto, ter mais tempo para que efetivamente consigamos aperfeiçoar esse diploma legal, que ele se torne uma legislação mais eficiente, mais adequada com o tempo que a sociedade brasileira e nosso planeta estão vivendo. Em relação a posturas dos diferentes ministérios, o que se vê, o Ministério da Agricultura está tendendo, né, para a proposta do Aldo Rebelo, substitutivo que ele é relator, e o Ministério do Meio Ambiente contrário. Porém, acho que não são só esses ministérios envolvidos. O Ministério de Ciência e Tecnologia, que está tendo que combater desastres, escorregamentos, tem que interagir com essa questão. O Ministério das Cidades, porque, inclusive, Melissa, nós, do setor tecnológico, podemos estar tendo uma oportunidade de, além de trabalhar na conservação da nossa biodiversidade, alavancar novas políticas públicas e novos negócios na área de saneamento, urbanização de habitações precárias em áreas de preservação permanente, que são as maiorias das favelas no Brasil, estão assentadas em áreas de preservação permanente. Você tem como territorializar, mapear isso, cadastrar isso, né? E uma outra variável muito importante é uma demanda do setor ruralista bastante preocupante, que é a alegação da necessidade de expansão da área agrícola através do desmatamento da floresta amazônica, por exemplo. Não cabe isso no tempo que nós estamos vivendo, com o avanço que a agronomia tem, que a agropecuária tem, o que a Embrapa já fez ao longo dos anos. Não cabe você ampliar a área de produção mediante desmatamento da floresta amazônica. Isso acho que é um pré-requisito, vamos dizer assim, da bancada ruralista, que realmente eu vejo isso como uma demanda do século passado. Porque o Brasil não pode sobreviver de commodities. Vamos pensar daqui 50 anos. A indústria automobilística daqui 50 anos pode ser um parque industrial atrasado. Quanto mais dirá se nós vamos viver mais 100 anos só dependendo de exportação de bens primários. A gente precisa avançar no setor de conhecimento, tecnologia, explorar a riqueza da floresta em pé, né? Eu acho que todas essas variáveis, volto a dizer, o ambiente técnico no Brasil tem capacidade de dar essas respostas. Precisa ter mais diálogo, os parlamentares precisam ouvir mais o setor técnico. Acho que, volto a dizer, a possibilidade do CREA fazer um debate sobre isso, do CONFEA, é uma coisa que só vai enriquecer, porque diferentes segmentos, diferentes ciências, tem o que contribuir nesse setor. Agronomia, engenharia florestal, geologia, hidráulica, geotecnia. Então acho que é isso. Num primeiro momento o governo deveria ou prorrogar ou revogar essa pecha que está sobre o agricultor, que isso causa uma pressão desmedida, quer dizer, a partir de julho, ou seja, a próxima época de preparo do solo, os agricultores que não tiverem regular não têm crédito. Isso a gente tinha que mexer nisso. Acho que o primeiro passo do governo é tirar essa pressão sobre esse setor que responde por mais de 40% do PIB do Brasil, para que a gente possa ter uma discussão mais tranquila. Nelson, você concorda com o Márcio? Concordo. Eu tenho a impressão que esse ponto que ele está colocando, dessa data, isso daí é um absurdo. Esse movimento todo, esse desespero do pessoal ruralista, é basicamente em função dessa data limite aí, que a partir da qual
o pessoal vai viver na ilegalidade. Então, crédito não vai existir. Aqueles que trabalham com certificação vão ter os seus produtos sem o certificado para poder comercializar. Então, na verdade, essa pressão, é por isso que está havendo todo esse movimento dos ruralistas, no sentido de viabilizar, de alguma forma, algum mecanismo que prorrogue essa discussão. No que diz respeito à discussão, eu acredito que, apesar do deputado Aldo ter aberto, e ter, eu diria até que ele fez, ele abriu bastante a discussão, deu oportunidade para muitas, para toda a sociedade se manifestar. Eu não vi em nenhum momento qualquer dificuldade para alguém dar palpite no que está sendo colocado. Mas eu ainda continuo achando que as universidades faltaram não estiveram presentes como deveriam estar nessas discussões. Eu tenho a impressão que, pelas dificuldades que o professor universitário tem de sair do banco de escola e ir para Brasília, participar de discussão, quer dizer, falta de recurso, falta às vezes um pouquinho de tempo, às vezes falta um pouquinho de disposição também. Eu acho que devia existir algum mecanismo que forçasse a participação intensa dos pesquisadores. E informação e conhecimento científico é fundamental para embasar essa discussão. Essa discussão, com certeza, o resultado desse trabalho é para durar para 100 anos. Se nós fizermos lá atrás um documento que, depois de 50 anos, estão querendo mexer, você imagine, depois dessa discussão toda, quanto tempo vai durar esse novo documento. Então, seria imprescindível que a gente tivesse um tempo maior para que a gente pudesse ter a participação ativa, de fato, das universidades. O Brasil tem competência para que a gente possa estabelecer as APPs, estabelecer os serviços ambientais de reserva legal, tem condição de a gente regionalizar as áreas onde nós poderíamos, talvez, ter algumas exceções em termos de legislação, algum tratamento específico, áreas que já foram desmatadas. Agora, fica muito difícil a gente tentar defender de alguma forma aquilo que foi feito fora da legalidade. Então, eu acho que o movimento ruralista fica fragilizado na medida em que ele defende regra geral e inclui nessas regras gerais aquilo que foi feito fora da legislação. Mas, afinal de contas, nós temos esse país continental. Nós estamos diante de uma realidade muito grande, que está aí afetando a todo mundo. A sociedade acordou, e nós temos que ter solução para isso. O fato da gente perceber que hoje o governo com 50 pessoas, vamos assim chamando os ministros, os seus secretários, que é um grupo de 50 pessoas. Existe dificuldade de se juntar e de ter um consenso a respeito do que fazer com o Código Florestal. Você imagine você levar essa discussão, tirar essa discussão de dentro do governo e colocar na sociedade a confusão que é. Então, eu imagino que tem que existir um esforço grande do governo no sentido de ver o que pode tirar de rapidez, de produtivo nessas discussões todas. Nós temos que ter alguns instrumentos, porque nós não podemos ficar com espaço vazio, não temos um código, não discutimos o código e vamos continuar com um espaço grande aí, sem nada legislando, mas nós temos que ter alguns mecanismos que regulem o mínimo necessário e daí a gente chama atenção para que os atores que realmente vão se servir do Código Florestal, os segmentos que utilizam as regras do Código Florestal, se articulem de maneira mais intensa para a gente poder, principalmente com as universidades, para que a gente possa ter um código que atenda de fato o Brasil a médio e longo prazo. A gente tem uma participação aqui do Neto Palma, ele diz que a ideia é definir a posição do governo. A ministra Isabela Teixeira acha que é preciso debater o assunto com tranquilidade. É isso, né, Márcio? Tranquilidade é um tema bem polêmico, mas você acredita que o governo vote essa reforma do Código até o final do ano? Eu acho que o Congresso vai votar, Melissa. A demanda é muito grande e se não houver algum mecanismo que ou revogue ou prorrogue esse decreto que leva
45% do setor produtivo do PIB brasileiro na ilegalidade, ou parte dele, o Congresso vai ter que votar isso antes de junho, o que não é uma coisa que vejo. Faltam ajustes, né, na alteração do Código Florestal que precisam ser melhor tratados, vejo dessa forma. Então, e também acho que não é só o Ministério do Meio Ambiente que deve tratar disso, apesar de ser matéria direta da pasta, mas não só ele, né? Porque tem pontos específicos da proposta do Aldo Rebelo que são reais. Ele cita, por exemplo, plantio de arroz no Rio Grande do Sul. No estado de São Paulo, a estrutura de licenciamento do estado, tanto da Secretaria da Agricultura quanto da Secretaria do Meio Ambiente, tem uma consolidação bastante sedimentada. Então, por exemplo, no Vale do Paraíba, o agricultor vai plantar arroz na várzea do Vale do Paraíba, existe um mecanismo no estado de São Paulo que você pede uma autorização na Secretaria da Agricultura e na Secretaria do Meio Ambiente e você obtém, diferente do que ocorre em várias outras regiões do Brasil, que precisam não, que você tem a várzea como uma área vocacional para a produção, por exemplo, de arroz, né? Você tem outros setores, sul de Minas ou divisa de Minas com São Paulo, tradicional cafeicultura. Você imaginar, você tirar aquele cafezal para repor uma floresta, uma reserva, não faz sentido uma situação dessa, né? Então, como ajustar determinadas variáveis, entende? Que são culturas tradicionais do país, que o manejo agrícola de produção dessa atividade está muito bem tratado e, consequentemente, não está gerando impacto. Como você concilia essa obrigação de ter reserva, por exemplo, numa área, uma fazenda de café aí de Machado, enfim, do sul de Minas, um dos melhores cafés do mundo. A gente tem que achar maneira de equacionar isso de forma inteligente, sem prejuízo, mas ganho para o produtor, ganho para o meio ambiente, ganho para a qualidade e quantidade da água, e isso é possível, né? Nelson, seu palpite, o governo vota a reforma do Código ainda este ano? Eu tenho a impressão que vai votar sim, mas a minha preocupação é que vai votar e depois da votação. Como é que regulamenta tudo isso? Eu duvido que a ministra, com muita disposição e com muita calma para discutir esse assunto, ela vai conseguir alguma coisa. Ela vai ser atropelada. O pessoal está articulado, nós temos uma pressão, o Machado está em cima da cabeça do produtor, isso é impossível a gente aceitar. Quer dizer, o Brasil tem milhões de produtores, quer dizer, todo mundo reclamando. A imprensa teve o mérito de colocar isso para todo mundo conhecer, então hoje não tem como não votar, não tem como a gente não ter uma solução de curto prazo. A preocupação é o que nós vamos ter de curto prazo. A preocupação é o que nós vamos fazer com algum instrumento que vai ter que passar, por exemplo, por regulamentações posteriores no CONAMA. Aí é a preocupação, entende? Então, eu acho que nós ficamos numa encruzilhada. Eu diria que para bem, porque se existe um punhado de coisas erradas, e se ninguém tomar pé disso, nós vamos continuar, nós vamos acabar com esse país. Um país com uma tremenda vocação para a produção, um país com todos os fatores competitivos do nosso lado, e toda essa legislação, esse emaranhado de um lado e de outro, ninguém sabe exatamente o que fazer. Então a ministra, ela está muito tranquila, mas ela com certeza vai ser atropelada. O país precisa urgentemente resolver algumas questões que estão aí na nossa cabeça. Tá certo. Nelson Barbosa Leite, muito obrigada pela sua presença aqui. Márcio, os internautas que tiverem interesse em comprar o livro A Cidade e o Código Florestal, onde eles podem obter? Duas possibilidades, Melissa. Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, próximo ao metrô Brigadeiro. Na FENAC, em Brasília, Park Shopping. Ou pela internet, www.ackerman.com.br.
ackermann.com.br. Agradecer a você pelo convite, agradecer ao Nelson e vamos em frente. Vamos acompanhar, né? Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Fique ligado no Espaço I. Existem coisas que estão presentes em nosso dia a dia e a gente nem nota. Mesmo assim, elas continuam ali para trazer mais qualidade de vida e segurança para todo mundo. Por trás de todas essas coisas, existem os projetos, as construções e o mais importante, os profissionais. E para eles existe o Confea-CREA. Busque competência e ética. Encontre os profissionais do Confea-CREA. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, rústicos, reformistas, metade do monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai seguir, tá convidado. Vamos seguir no banho! Ajude a Mata Atlântica! Olá, estamos de volta ao Espaço I. Agora vamos assistir quais são as dicas de cursos pelo Brasil. Empresas, profissionais ou estudantes podem se inscrever até 30 de junho no Prêmio CEBIC de Inovação Tecnológica. O objetivo é premiar trabalhos de pesquisa com comprovada eficiência em inovação tecnológica. Para informações, acesse www.sinduscomgoias.com.br ou ligue 62 3095 5181 ou 5183. Estão abertas as inscrições para o curso de Engenharia Legal, Avaliações e Perícias Judiciais na PUC do Rio de Janeiro, dia 30 de abril, das 10 às 16 horas. Local, Avenida Marechal Câmara, 186, 7º andar. Voltado para profissionais graduados em Engenharia e Arquitetura, universitários e profissionais atuantes na área de Engenharia, de Avaliações e Perícias. As inscrições vão até 21 de abril. Para informações, acesse www.cce.puc-rio.br. De 22 a 24 de maio, acontece em Santa Catarina o Congresso Pan-Americano de Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano. Local, Associação Catarinense de Engenheiros, Florianópolis.
Para informações, acesse www.comiteupadmadh.org.br. E agora temos uma participação do CREA da Bahia. Vamos assistir uma entrevista com o presidente Jonas Dantas. Conversamos com o presidente Jonas Dantas, do CREA Bahia, a respeito do estádio Fonte Nova, que já foi demolido e vai dar lugar para a Arena Fonte Nova. Presidente, quais as ações que o CREA já desenvolveu voltado para a Copa? Desde a indicação da cidade de Salvador como uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, o CREA da Bahia organizou a realização de 3 seminários para discutir aspectos importantes relacionados à realização dessa Copa em Salvador. O primeiro foi sobre o principal equipamento, que é o estádio de futebol. O segundo sobre a questão relacionada ao sistema viário, acessibilidade, mobilidade urbana. E o terceiro a respeito da sustentabilidade que esse equipamento terá que ter por conta de promover na cidade e na Copa, acima de tudo, um investimento altíssimo. Esses foram as nossas principais ações, que derivou, inclusive, para que a gente possa estar participando da discussão junto com a Secretaria Extraordinária da Copa do Estado da Bahia. E o CREA Bahia já teve acesso a esses projetos? Os projetos iniciais, o primeiro relacionado à demolição do estádio da Fonte Nova, o segundo relacionado ao projeto básico de construção do novo estádio, no aspecto relacionado à terraplanagem, fundação. Mas com relação aos outros projetos, que dizem respeito à infraestrutura, acessibilidade e mobilidade, ainda esses não foram realizados. Na visão do CREA Bahia, quais são os desafios e as oportunidades? Meu primeiro é o seguinte: o desafio diz em torno da questão de você ter que fazer intervenções numa cidade com uma situação com relação ao sistema viário muito difícil. Nós temos uma dificuldade em relação à acessibilidade, mobilidade urbana, infraestrutura relacionada a aeroportos, portos e, principalmente, não temos uma política de transporte de massa que venha favorecer a prestação de serviço de qualidade durante a Copa do Mundo. Isso, para a gente, é algo extremamente preocupante. Com relação às audiências públicas que serão promovidas pelo CONFEA nas 12 cidades que vão receber os Jogos da Copa do Mundo, o CREA Bahia já está se organizando? Sim, tivemos já um primeiro contato, uma primeira reunião com a Secretaria Extraordinária da Copa, relacionada à organização de Salvador. Falamos da realização dessa audiência pública, como também do que antecede a ela, que é uma fiscalização, ou espécie de uma inspeção em relação às intervenções que estão sendo praticadas, para que a sociedade que lá esteja presente, com todos os outros atores do processo, tanto institucionais como ligados ao empresariado, possam conhecer o estágio desses projetos e, a partir daí, a gente montar uma estratégia, não só de acompanhamento, mas também de contribuição para que aquilo que seja necessário em tempo hábil seja realizado. Conversamos com o presidente do CREA Bahia, Jonas Dantas. E agora nós vamos assistir uma reportagem especial sobre o 6º encontro de lideranças do sistema CONFEA, CREA e Mútua, que aconteceu em fevereiro. Vamos ver. O 6º encontro de lideranças promovido pelo sistema CONFEA, CREA e Mútua foi marcado pela presença de várias autoridades, com destaques para o embaixador do Irã no Brasil, Moses Chatezadeh, o presidente do Conselho Mundial de Engenheiros, Emílio Collum, da Ordem dos Engenheiros de Portugal, Carlos Matias, além dos ministros da Controladoria Geral da União, Jorge Sobrinho, e da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho. O 6º encontro de lideranças do sistema CONFEA-CREA, realizado de 21 a 25 de fevereiro em Brasília, reuniu pelo menos 500 participantes diariamente e contou com a participação de palestrantes nacionais, internacionais, ministros, além da delegação de engenheiros e arquitetos de pelo menos 5 países.
Presente no evento, o ministro Garibaldi Alves Filho lembrou da importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país, em função dos impactos econômicos e redução dos gargalos que gera. Já a presidente do INEP, Malvina Tutzman, destacou a importância da qualificação profissional e o resgate de profissionais da área tecnológica que estão fora do mercado de trabalho. Nós precisamos ter no nosso país profissionais altamente qualificados, e quando eu digo profissionais qualificados e competentes, eu me refiro a pelo menos duas visões. Uma, o domínio importante de toda a tecnologia, que sem dúvida alguma vai possibilitar o avanço do nosso país em termos da sustentabilidade. Mas essa sustentabilidade também só se dá na medida em que um outro fator é associado ao que nós chamamos de qualificação competente do nosso profissional, que é a valorização de um olhar para as sérias questões sociais que o nosso país apresenta. Então é preciso que essa qualificação ela venha não só a partir do domínio técnico importante de tecnologias e de outros conhecimentos que dão o perfil do profissional que nós precisamos, que o nosso país precisa, mas o nosso país ainda precisa mais. O nosso país precisa que os nossos profissionais se envolvam com as sérias questões da realidade brasileira. Ronaldo Mota, do Ministério da Ciência e Tecnologia, destacou as expectativas para que o país assuma um posicionamento mais sustentável e chegue à 5ª posição entre as economias mundiais. Eu acho que o Brasil tem tudo em termos de recurso natural, população, território. O que lhe falta, acho que todos os palestrantes anteriores a mim apontaram, educação. Educação leva à inovação. Inovação leva ao desenvolvimento tecnológico, leva a maior produtividade, tá? E leva a sustentabilidade. Para o presidente do Confeia, Marcos Túlio de Mello, o evento alcançou seu objetivo de alinhar as organizações que compõem o sistema, definir as prioridades para 2011 e concretizar as ações do planejamento estratégico de 2011 a 2022. E o Espaço I fica por aqui. Uma ótima semana para você que nos acompanhou e até a próxima segunda-feira.